Joyce Ribeiro, né? Para quem não lembra, ela é COO da Optimum Supply e a palavra está contigo, Joyce. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Obrigada, Marcelo. Também quero iniciar agradecendo toda a organização da Expolog pelo convite de estar aqui com vocês hoje, apresentando um pouquinho da Optimum. E também olá aí aos colegas desse painel. Bom, como o Marcelo falou, meu nome é Joyce, eu sou hoje diretora de operações aqui da Optimum Supply, sou engenheira mecânica, fiz mestrado em engenharia de sistemas logísticos, e eu estou contando isso porque o início da Optimum Supply, na verdade, foi lá atrás, há mais de 10 anos, quando eu estava cursando esse mestrado, e eu tive contato com uma metodologia de tomada de decisão que foi um divisor de águas aí na minha vida e dos meus colegas dentro da Optimum Supply também. E hoje eu trouxe para vocês um pouco dessa metodologia para a gente falar de tomada de decisão em compras estratégicas. Então, mudando um pouquinho aí de logística de transporte, indo para a parte de supply, né, para a parte de suprimentos. Gostaria de iniciar falando um pouco de economia comportamental e trazendo um paper que é bem famoso no setor, que fala de um experimento de geleias, né? Como que foi conduzido esse estudo? Um supermercado, ele fez uma mesa com sabores de geleias para as pessoas passarem lá por um período de tempo, experimentarem, e na entrada do supermercado as pessoas ganhavam um cupom de $1, né? O experimento foi nos Estados Unidos. As pessoas ganhavam um cupom de $1 para experimentar a geleia, né? E levar uma para casa com esse cupom. E eles rodaram, né, esse experimento em duas vertentes diferentes. A primeira foi com 24 sabores de geleias na mesa para as pessoas experimentarem. E na segunda eles colocaram só 6 sabores de geleias para as pessoas experimentarem. E a gente sempre acha que quanto mais é melhor, né? Então, eu tenho mais sabor, vai atrair mais gente, eu vou vender muito mais geleia. E realmente atraiu mais gente. Quando tinha 24 sabores, 60% das pessoas pararam na mesa e experimentaram as geleias, mas só 3% delas compraram. E quando tinham só 6 sabores de geleias, 40% parou, ou seja, menos, né, do que os 60%, porém, desses 40%, 30% compraram, ou seja, 10 vezes mais pessoas compraram um sabor de geleia e levaram para casa, né? Então, por que isso acontece, né? Isso acontece porque as decisões, elas são complexas, né? E nós, né, dentro da nossa capacidade, nós somos apenas humanos, né? E a gente tem uma limitação cognitiva para lidar com decisões que têm essa multiplicidade de fatores, né? Então, a partir do momento que eu tenho 24 sabores para experimentar, começa a acontecer algo que a gente chama de paradoxo da escolha, né? O que é esse paradoxo? Eu começo a não saber mais qual que é o meu sabor favorito, né? No caso ali da geleia, e começa a ficar difícil de decidir e eu começo sempre a ter medo de que o outro sabor seria melhor, será que eu estou decidindo certo? E eu acabo não levando nenhuma para casa, né? Eu entro aí num paradoxo, entro numa paralisia, né? Que seria a sequência desse paradoxo, e não consigo decidir, não consigo escolher. Eu acho que isso já deve ter acontecido com todos vocês em algum momento, né? Então, hoje a gente tem essa limitação cognitiva e existe um número mágico aí nos estudos que gira entre 6 a 8 opções. Então, entre 6 e 8 a gente consegue decidir bem. E outro fator é que as decisões, elas são muito relativas, né? Então, elas dependem do contexto, elas dependem do cenário, né? Então, isso vale para qualquer tomada de decisão. E por que a gente resolveu trazer isso para suprimentos, né? Porque a qualidade da decisão em suprimentos, ela tem tido um papel cada vez mais crítico, né? Então, as áreas de suprimentos dentro das organizações, ela tem cada vez mais destaque, ela é cada vez mais crítica, importante para o resultado da empresa. E, por isso, essa área ela precisa de ferramentas que tornem ela capaz de tomar boas decisões. E a gente viu esse gap no mercado, né? Então, por que essas decisões de suprimentos elas são tão complexas, né?
elas têm múltiplos objetivos, né? Então, a gente quer comprar alguma coisa, não é mais só pelo preço, a gente precisa considerar qualidade, a gente precisa considerar prazos, a gente precisa considerar fatores socioambientais cada vez mais dentro da decisão, né? A gente tem esses aspectos intangíveis, então, se eu contrato um fornecedor que ele até está me entregando um produto de acordo com o que eu preciso, num preço ok, mas ele usa trabalho infantil, ele não pode ser um fornecedor da minha empresa, né? Então, tem vários aspectos que a gente tem que considerar que não são tão tangibilizados e que têm que ser levados em consideração na área da compra. Eu tenho múltiplos stakeholders, várias áreas envolvidas. Os objetivos que a gente falou que são múltiplos, eles também são conflitantes, né? Então, a gente lida com isso no nosso dia a dia, nas nossas compras corriqueiras. Se eu vou comprar algo pela internet para entregar em casa, eu tenho que pagar mais para receber mais rápido, né? Então, o que é mais importante para mim naquele momento? É receber o produto amanhã ou eu posso esperar uma semana e economizar no frete? Nas áreas de compras, isso ainda fica mais complexo, né? Eu tenho horizonte de longo prazo, então decisões que vão refletir lá na frente e muitas vezes fornecimentos que eu não consigo trocar de forma imediata, com muitos riscos e incertezas, e eu tenho uma dificuldade para identificar quais opções são boas e robustas no meio disso tudo. É esse cenário que a complexidade traz, né? E com isso a gente tem uma solução que é ótima para cada situação. Muitas vezes ela nem é o ideal, mas ela é a melhor dentro desse contexto, né, dentro dessa relatividade que a gente comentou, e que ela deve ser customizada, ela muda também conforme a situação. Outro ponto, além da complexidade, é a parte das decisões terem uma relevância estratégica muito grande, né? Então, o que isso significa? Uma má decisão, ela pode acabar trazendo uma consequência desastrosa para uma organização. A gente vê aí exemplos clássicos como o da Kodak, né, que lá atrás resolveu não lançar uma ferramenta, a câmera digital, e decisões inteligentes que são fatores de sucesso para uma organização. A gente também viu vários casos de sucesso agora durante a pandemia, de empresas com estratégias muito bacanas conseguiram crescer frente ao cenário adverso, né? Bom, então, diante desses aspectos, como que a gente escolhe a melhor decisão, como a gente escolhe a melhor opção, toma a melhor decisão, né? Quando a gente junta a complexidade e essa relevância estratégica, a gente precisa ter um método para a tomada de decisão, né? Como a gente até já estava vindo da palestra anterior, né, com a Luciana, a parte acadêmica, ela pesa aqui para te garantir que você está tendo uma decisão assertiva, que você está conseguindo elaborar todo o cenário, porque a gente não pode só confiar ali na nossa capacidade cerebral humana, né, quando a gente fala desse cenário que é tão importante e que tem uma complexidade tão grande, né? E daí, voltando lá para o meu mestrado, quando eu entrei em contato com esse método, aqui é uma versão simplificada dele, é um método que consegue considerar múltiplos objetivos, ele chama em inglês MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis, aqui a gente traz uma versão simplificada. Quando a gente teve contato com esse método, quando eu estudava no mestrado, a gente viu a aplicabilidade dessa metodologia para compras, e daí foi uma sementinha para criar a Optimum Supply, que foi lançada comercialmente no finalzinho de 2019. Então, de operação a gente tem quase um ano, né? Então, de forma bem simples, o que diz esse método? Primeiro, a gente estrutura o problema, deixa ele claro, qual que é o contexto que ele está inserido, quais são as necessidades, os que a gente chama de objetivos fundamentais que a gente tem que atender dentro desse problema, né? No caso aqui, dentro de uma aquisição, e quais são os stakeholders e áreas impactadas, tá? Depois disso, a gente vai estruturar qual que é esse modelo de suporte à decisão, tá? E aqui é a parte técnica do modelo, onde a gente monta algo que a gente chama de árvore de valores, vou mostrar para vocês aí nos próximos slides. A gente define quais são esses critérios, tá? Então, na verdade, os objetivos fundamentais, eles evoluem para critérios, o que deve diferenciar uma proposta da outra, uma alternativa da outra, e a gente formula um modelo matemático para suportar, né, para apoiar essa decisão. E como terceiro ponto, a gente vai fazer análise de resultados, a gente vai avaliar as alternativas, né? Então,
a gente avalia performance, no caso dos nossos fornecedores, aqui estou falando de uma aquisição, faz análise de sensibilidade, revisa quais são os trade-offs, né, quais são as trocas que a gente pode fazer, falando lá de preço e de prazo, será que eu prefiro R$10 de desconto e receber um pouco depois? Né? Então, a gente consegue mensurar isso de uma forma bem objetiva e a gente seleciona, então, quais são os fornecedores que são mais adequados. Né? Acredito que eu tenho mais uns minutinhos para mostrar um exemplo para vocês. Então, a tomada de decisão inteligente, ela deve identificar a opção que tem o maior valor para a organização, considerando os custos e benefícios, tá? E daí, quando a gente fala de benefícios, a gente está englobando benefícios operacionais, né, de performance, benefícios sociais, benefícios ambientais, todos os benefícios que devam ser considerados dentro daquele processo. Tá? Então, trazendo um exemplo aqui, uma aplicação para ficar mais visível, né? Temos um case de uma contratação de transportadora para fazer frete fracionado, tá? Então, eu trouxe algumas telas da nossa ferramenta hoje, a gente tem um SaaS, tá? Dentre os passos que a gente monta o bid digital, né, para fazer a seleção de fornecedores, a gente define os critérios para a tomada de decisão, tá? Então, dentro da ferramenta, o usuário ele tem a escolha de definir de forma bem customizada para cada tipo de processo, que critérios que ele quer utilizar, que pesos que ele quer utilizar, e a gente trabalha com modelos, né? Então, ele pode criar modelos com características de compra similares e ele replica esses modelos, né? E daí a gente monta a árvore de valores que eu comentei para vocês, que ela elenca de forma hierárquica esses critérios, ela ajuda na visualização dessa tomada de decisão, né? Aqui no caso da compra de transporte, foram elencados 2 critérios para custo, né? Porque na compra de transporte fracionado entra um custo mínimo também, além do custo por quilo de mercadoria, e 4 itens de nível de serviço. Tá? Aqui a gente está medindo prazo de entrega, índice de avarias, entrega no prazo e a disponibilidade extra do transportador. E esse peso, ele é definido geralmente junto com os principais stakeholders, com as pessoas que são interessadas ali nessa tomada de decisão. Né? É montada uma RFP, né, uma solicitação para os fornecedores, essa solicitação ela é disparada através da nossa ferramenta, é gerado um link onde o fornecedor responde essas perguntas, ele responde tanto num formulário, como a gente trouxe exemplo aqui, como também em forma de planilha, para facilitar quando você tem bids muito longos, né? E depois a ferramenta consolida esses resultados e traz para aquele passo 3 da nossa metodologia, que é a parte de análise, né? Então, a gente consegue analisar a performance de cada fornecedor para cada um dos critérios de maneira muito clara, né? Então, aqui a gente vê que o fornecedor D, por exemplo, é o que está com maior pontuação, porém a pontuação dele é advinda só de custo, né? Aqui a gente está falando de maximização de valor, então o menor custo ganhou o maior valor, tá? É o que tem a maior nota, então o maior aqui é melhor. Então, o fornecedor dele está ganhando até o momento, porque ele tem um custo muito baixo, porém ele não entrega quase nada de nível de serviço. Para vocês terem uma ideia dos números reais, o fornecedor D entrega a rota em 7 dias, quando o fornecedor A atende a rota em 3 dias. É uma diferença muito grande, né? Então, a gente vê esse cenário, a empresa não tem vontade de fechar com o fornecedor D, porque ela precisa do nível de serviço, mas isso serve como uma ferramenta de negociação para ela, porque ela sabe como que ela tem que abordar cada um dos fornecedores. Então, ela vê o A e o B, que eram os maiores em nível de serviço, compara onde que cada um está melhor. Então, se eu for negociar com o fornecedor B, eu sei que eu tenho que negociar a entrega no prazo, porque ele ainda não está, não é meu benchmarking de entrega no prazo. Eu vou negociar com os 2 em custo, e você consegue fazer essa negociação de uma forma racional e objetiva, né? Então, você aumenta o nível da negociação entre comprador e vendedor, né? Empresa fornecedora. E depois você faz outra rodada, e você pode criar diversas rodadas de negociação dentro da plataforma, onde você alcança aí uma elevação da pontuação pós-negociação. Nesse nosso exemplo, o fornecedor A conseguiu passar uma proposta mais competitiva de custo, e ele aumentou 34% em valor após essa negociação. Tá? Se a gente está satisfeito, a gente fecha o processo, senão a gente poderia continuar.
né? Então, em linhas gerais, dentro do tempo curto que a gente tem, essas são algumas telas aí que a gente destaca desse processo seletivo, né? E daí, para a gente fechar, consolidando os benefícios da nossa plataforma, a gente trabalha com essa maximização de valor que permite você trazer um alinhamento estratégico para cada uma das suas aquisições, né? Apoiando a negociação de uma maneira objetiva, e isso acaba trazendo uma redução de riscos no seu processo, porque você traz fornecedores na cadeia que são cada vez mais alinhados com o que a sua empresa precisa. Ganhando produtividade, trabalhando através de modelos, então você pensa muito bem no modelo, você convoca pessoas do time para trabalhar nos modelos, e depois o operacional é você girar esses modelos no dia a dia, fazer os disparos, etc. E a gente também consegue trabalhar de forma colaborativa, incluindo os aspectos intangíveis, trazendo área técnica, área solicitante para participar dentro da plataforma, fazer uma avaliação e também ser parte comprometida dessa tomada de decisão. E como não pode deixar de ser em suprimentos, né, e hoje com todas as ferramentas digitais, a gente garante compliance do início ao fim, com justificativas, com toda a documentação do processo. Eu gosto sempre de dizer que o tomador de decisão final é o usuário, não é a ferramenta. Então, se o usuário quiser uma decisão diferente da que está sendo indicada pela plataforma, ele vai justificar essa decisão. Isso vai ficar documentado, né? O importante é estar claro, né? E, bom, essa é um pouquinho do que a gente faz na Optimum. Deixo meus contatos aqui para a gente continuar a conversa. Tem até um QR Code que dá direto na nossa página de contatos. Obrigada, Marcelo. Espetacular, Joyce, espetacular. A gente vê mais uma vez a academia gerando inquietações e produzindo inovação, né? E esse relacionamento mostrando, inclusive sendo monetizado, né? Gerando novas empresas, novos empregos, novas oportunidades de negócio e melhorias para o setor produtivo. Então, parabéns também, Joyce, pela inquietude, né? Transformar essa inquietude em empreendedorismo. É interessante que a Luciana, e a plataforma que a Luciana apresentou, ela está muito calcada, né? Está muito ancorada nos dados do passado, né? E eu percebi que a tua plataforma, você não chegou a falar, ou pelo menos eu não percebi você falando sobre análise preditiva, mas, pelo que eu entendi, ela olha muito para o futuro, né? Ela faz projeções sobre o futuro, né? Então, eu queria que você também pudesse falar um pouco sobre que tipo de decisões podem ser tomadas a partir, por exemplo, né? Você falou do clássico, né? Custo de comprar, custo de manter, né? O clássico da logística e da área de compras, mas eu queria que você pudesse abordar um pouco mais para a nossa audiência que tipo de decisões normalmente gestores de supply, gestores de compra têm que tomar e de que forma a tua plataforma pode ajudar. Entendi. A gente consegue abranger todo tipo de decisões, sabe, Marcelo? Então, e hoje temos clientes que utilizam desde realmente compra de transporte, como exemplo que eu trouxe aqui, como aquisição de embalagens, como compra de serviços de marketing, compra de veículos, né, de máquinas, de equipamentos de manutenção. Então, assim, o uso é diverso. Por quê? Porque a metodologia ela é única para diversos tipos de problema, né? Então, aí acho que vem o ponto da academia. Você tem os guidelines, você tem o framework e você insere as informações conforme o seu cenário, né? Então, por isso que a gente trabalha com modelos, para o usuário conseguir montar modelos que façam sentido, né? Inclusive, a gente estava fazendo um processo esses dias onde a gente não tinha tanta necessidade de vários índices de benefícios, de qualidade, né? Então, você consegue olhar mais custo, né? Então, eu coloco um peso muito grande no custo e você trabalha isso com múltiplos itens. A gente também tem uma solução que você unifica isso com otimização para você trabalhar bids de portfólio, né? Mas, realmente, as informações, a gente também cruza com informações do passado para comparar preço de última compra, etc., mas as informações, elas vêm da proposta real do fornecedor naquele momento e tem um módulo avançado, entre aspas, que a gente gosta de falar, de usar,
que seria para você fazer projeções de mercado, para você fazer estudos da sua estratégia, né? Então, você consegue usar a plataforma também para você simular como que seria dentro de uma categoria, para você brincar montar um pouquinho. Montar o forecasting, montar o orçamento de área. Sim, porque você consegue montar isso dentro do modelo, né? E daí a gente até tem um modo que a gente chama de simulação, que os disparos não vão para o fornecedor, o disparo vem para o próprio usuário, para ele colocar as informações dentro da ferramenta. Que bacana, olha aí.